sexta, não é? Sexta-feira, bem encontrado. Sexta-feira, obrigada. Meio-dia e 16, o novo ano não nos trouxe apenas uma celebração, apenas um réveillon. Trouxe-nos também notícias há muito anunciadas, por exemplo, do aumento das taxas moderadoras da saúde. E nós fomos fazer algumas contas e chegámos a estas conclusões. Janeiro é tempo de ir aos saldos, onde desde a roupa à tecnologia, tudo fica mais barato em nome da crise. Mas na saúde não há saldos. Muito pelo contrário, desde a passagem de ano que estar doente ficou mais caro. Mais uma vez, o facto está consumado. Para diminuir a despesa com a saúde, que em 2011 terá chegado a um valor de 1.700 euros per capita, as taxas moderadoras vão ter mesmo de aumentar. Imunes a estas taxas está apenas quem estiver isento. Segundo o Governo, cerca de 800 mil portugueses com rendimentos médios do agregado familiar abaixo dos 628 euros. Todos os outros não têm como escapar aos aumentos, que não serão poucos. Desde logo, uma ida às urgências passa a custar 20 euros e uma visita a um centro de saúde passa a ter como taxa 5 euros. Já consultas em hospitais e serviços de atendimento permanente sobem dos atuais 3 euros e 10 cêntimos para os 10 euros. Valor que passará também a reger as consultas ao domicílio, que até aqui custavam apenas 4 euros e 80 cêntimos. Já nos exames auxiliares de diagnóstico, o Governo decidiu fixar um teto de 50 euros a pagar por todos os exames e análises cujo custo for igual ou superior a 500 euros. A par de todas estas subidas, há medicamentos que poderão deixar de ser comparticipados e terapêuticas podem mesmo ser excluídas por critério nacional. Feitas as contas, como se vê, no Serviço Nacional de Saúde não há promoções nem saldos para ninguém. A necessidade de poupar é evidente num país que tem os credores à porta. Espera-se apenas que nos levem os euros, mas não nos tirem a saúde, porque essa não tem preço. Infelizmente, Hugo, percebemos que tem preço, ou pelo menos obter a saúde passou a ter um preço mais caro. Connosco temos Paula Franco, vem a representação da Ordem dos Serviços Sociais. Olá, Paula. Bom ano. Bom ano, apesar de Vamos lá tentar sorrir para estas notícias. São assim tão avassaladoras? Bom, são um acréscimo de gastos, obviamente, e de custos para quem tem que pagar despesas com saúde, não é? Sem dúvida. Mas temos que pensar numa ótica mais geral, não é? Normalmente as pessoas não recorrem muitas vezes, ou não precisam, quem está numa vida ativa, não recorre muitas vezes aos médicos, recorre só para umas situações pontuais, para uma revisão anual, enfim, situações pontuais. E, portanto, o que vai pagar também não é significativo em relação a isso. As outras pessoas que precisam de recorrer mais vezes e que têm menos rendimentos ficarão abrangidos pelas isenções, que, aliás, é uma das situações que vamos focar aqui, que é saber quem pode beneficiar, como pode beneficiar. Os doentes crónicos devem estar alamados. E os doentes crónicos, mas os doentes crónicos depende das situações. Portanto, alguns ficarão abrangidos, continuarão a ficar abrangidos, outras situações ficarão de fora, mas são aquelas que se calhar não têm tanta necessidade de recorrer regularmente a consultas e às urgências. Crianças até uma determinada idade. Até aos 12 anos mantêm. Mantém. Portanto, aquelas situações regulares que temos que recorrer com frequência, por exemplo, na gravidez mantém-se as isenções, as crianças até aos 12 anos mantêm as isenções, quem tem grau de incapacidade superior a 60% mantém as isenções e depois quem tem pouco poder económico, portanto, a insuficiência económica para pagar determinadas consultas também vai ter isenções. Eu não sei como é que vai ser a metodologia, mas gostava de vamos perceber explicar hoje como é que se paga numa urgência. Temos que mostrar alguém que nosso rendimento, não é? Não, isso é tudo aferido antes, portanto, o sistema está todo informatizado para que, no momento em que se dirige a um hospital ou ao centro de saúde, já tenha registado a sua isenção previamente. E há portanto, isso tem a ver com requerimento. Há que fazê-lo. Há que fazê-lo e é agora os prazos, vamos também ver quando é que tem que decorrer. Portanto, neste momento, há de facto uma série de situações que estão asseguradas para aqueles que efetivamente necessitam e não podem pagar tanto ou precisam de recorrer mais vezes ao sistema de saúde. Para quem não precisa de recorrer tantas vezes, de facto, houve um acréscimo de gastos. Pronto, as consultas aumentaram consideravelmente, portanto, face àquilo que existia, ainda são valores que penso que qualquer português pode pagar. Portanto, se nós estamos a falar numa consulta de um centro de saúde, sem ser de uma especialidade, estamos a falar de 5 euros.
numa especialidade de 7,5€, portanto, penso que não é um valor exagerado para a generalidade dos portugueses. Aqueles que efetivamente não podem pagar estão contemplados nas isenções. E atendendo a que não temos que recorrer assim tantas vezes, mal de nós, e quando temos que recorrer é porque estamos nos grupos que também beneficiam da isenção e, portanto, é um acréscimo que vai permitir alguma sustentabilidade do sistema de saúde. E os exames também sobem consideravelmente de valor, não sei? Sobem em percentagem, portanto, há um copagamento dos exames, mas com um limite sempre de 50€. Portanto, no fundo, numa urgência, para além do valor do pagamento da urgência e de todos os exames que possa ter que fazer, não excede além dos 50€, que é um valor máximo que pode pagar. E, portanto, aí já considerando vários exames, porque de facto o copagamento dos exames são valores que vão de 1€ e qualquer coisa até 2€ e tal, que vão acrescendo ao valor da consulta. Mas o trabalho que preparou? Vamos ver ali, que aqui já começamos a falar das isenções. Sim, mais útil. Sim, levantamos, é capaz de ser mais prático, não só para nós, também para o Eduardo que também está a realizar. Portanto, aquilo que estamos a falar é que, apesar deste acréscimo, continua a manter-se um grupo de pessoas isentas. E o Governo estima que cerca de 7 milhões de utentes fiquem isentos. Dentro da insuficiência económica vão ficar abrangidos cerca de 5 milhões de utentes, portanto que aumentem cerca de 800 mil aqueles que havia anteriormente, segundo, obviamente, informações dadas pelo Governo. Portanto, quem é que vai continuar a beneficiar ou de que forma é que pode beneficiar? Portanto, os utentes em situação comprovada de insuficiência económica, portanto, quem não tem rendimentos, e aqui sim vamos focar esta parte e explicar como é que isto se consegue comprovar, porque de facto há aqui uma mudança em relação ao que tínhamos anteriormente e, portanto, vamos focar mais à frente nos próximos diapositivos. As grávidas e as parturientes continuam a beneficiar de isenção total, porque lá está, porque precisam de recorrer com mais regularidade durante esse período e, portanto, mantém-se a isenção. As crianças até aos 12 anos de idade mantêm também a isenção, lá está, porque também precisam de um acompanhamento mais regular e, portanto, mantêm essa isenção. Utentes com grau de incapacidade igual ou superior a 60% mantêm a isenção. Aqui só chama a atenção aqui de um pormenor que eu acho que ficou de fora e que de facto tem algum perigo em termos de prevenção. Portanto, por exemplo, uma pessoa que teve tratamentos a tumores e que de facto nesta altura já esteja em remissão, pode não ter o grau de incapacidade superior a 60%, porque não estando em remissão e não tendo verificado nenhum agravamento da situação, pode já não ter este grau de incapacidade. E, portanto, não fica isento e deve continuar a fazer regularmente os seus exames e aqui, de facto, já não fica contemplado. Os doentes transplantados também se mantêm. Os militares e ex-militares das Forças Armadas que, em virtude da prestação de serviços, se encontram incapacitados de forma permanente, portanto, é resultado do seu serviço, mantém a isenção. E depois ainda temos 3 grupos que só mantêm a isenção para cuidados de saúde primário, portanto, as consultas no centro de saúde, situações que não tenham a ver com urgências ou com outro tipo de situações, são os dadores de sangue, os dadores vivos de células, tecidos e órgãos e os bombeiros. Portanto, estes mantêm, mas já não na situação tão geral como tinham anteriormente. Mas ainda então, têm, não é? Ainda de qualquer modo ainda tem. Para os cuidados primários, portanto, é aquilo que também necessitam de aferir-se o seu estado de saúde geral. Agora passamos para o diapositivo seguinte. Próxima, por favor. Próximo diapositivo, para podermos continuar. Sim. Portanto, quem é que fica, e agora vamos nos situar na insuficiência económica, que é realmente uma das situações das isenções que depende de determinadas condições, e são essas condições que vamos ver. Portanto, quem é que fica abrangido? Em primeiro lugar, são abrangidos os utentes que integram agregados familiares cujo rendimento médio mensal, dividido pelo número de pessoas a quem cabe a direção do agregado familiar, seja igual ou inferior a 628,83 €. O que é que isto significa? Significa que num agregado familiar esta divisão é pelo casal, ou se for uma pessoa solteira, viúva ou divorciada, no fundo a divisão é por 1, se for um casal é por 2, ou se for uma união de facto é por 2. Portanto, os filhos não entrarão aqui para a conta do cálculo do rendimento médio mensal. Para além disso, que é uma situação que eu já chamo a atenção no diapositivo seguinte e, portanto, se pudéssemos passar para o outro. Portanto, em termos de fórmula matemática, o rendimento médio mensal é determinado tendo em conta a soma dos rendimentos anuais do agregado familiar. E aqui nos rendimentos anuais do agregado familiar entram várias situações, que vamos ver também em pormenor, situações novas que não entravam em cálculos anteriores. A essa soma dos rendimentos anuais divide-se por 12.
O que significa que, por exemplo... Para encontrarmos a média. Para encontrarmos a média. O que significa que, normalmente, o rendimento é pago 14 vezes, o rendimento mensal, temos o 13º e o 14º mês, e quando estamos aqui a fazer a divisão, já dividimos por 12. O que significa que nem sempre uma pessoa que ganha 628 euros por mês beneficia desta isenção. Porque fazendo a multiplicação vezes os 14 meses e depois dividindo por 12, esse valor dá mais elevado. Portanto, não é exatamente igual ao valor que nós oferimos mensalmente. Estas contas foram Temos feitas, este exemplo depois em baixo. Não contando já com o subsídio de férias e com o subsídio exatamente, de Natal, ou considerando... Os privados continuam a receber, os funcionários públicos não. Mas isto tem em conta que, no fundo, o rendimento do 13º e 14º mês é um rendimento anual, portanto, dividimos por 12. No fundo, é aquilo que ganhamos em 14 meses significa aquilo que é o nosso rendimento por 12 meses. E depois dividimos então pelo número de pessoas a quem cabe a direção do agregado familiar. Portanto, aqui não entram os filhos, são apenas o casal, ou se não for um casal, o sujeito passivo individual. Portanto, chamar a atenção só aqui que o rendimento, mais uma vez, o rendimento é dividido por 12 e não por 14 meses, porque aqui faz diferença. Quem ganha 600 euros pode pensar que está isento e não estar. E também não tem em conta o número de filhos do agregado familiar. Temos aqui este exemplo? Exatamente. Aqui um exemplo que evidencia isso claramente. Um casal com 3 filhos que ganha 550 euros por mês. Cada um? Cada um. Portanto, fará 1.100, não é? Exatamente. Tem um rendimento mensal de 641. Portanto, a tal multiplicação por 14 e divisão por 12 faz com que o rendimento mensal seja de 641 euros. Logo, já não beneficia da isenção, porque a isenção é até aos 628,83. Ok. Por isso, temos que ter em atenção essa situação quando estiverem a fazer os vossos cálculos. Essas contas são feitas na altura em que nos dirigirmos aos centros de saúde ou às urgências dos hospitais? Não. Não. Não, não. Tudo vai ser feito pela administração fiscal, pela administração tributária. Isto é, quem quer requerer a isenção, e podemos já falar um bocadinho sobre isso, vai ter que entregar um requerimento. Portanto, para este efeito de quem não tem rendimentos suficientes para pagar e quer requerer a isenção para esse efeito, vai ter que entregar um requerimento. Dirige-se aonde? Dirige-se aonde? O requerimento está disponível por via internet no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, e pode ser enviado por via internet. Se não tiverem acesso a um sistema de internet ou algum familiar não puder ajudar, podem sempre, dentro do centro de saúde, solicitar esse requerimento e perguntar onde é que se pode entregar, que se vão ser definidos locais. E é assim que se chama? É um requerimento de isenção de taxa moderadora, é isso? De isenção de prova de insuficiência de rendimentos. E, portanto, mas esse requerimento... De saúde, e sabem informar onde é que vão ser, disponibilizados os locais, porque isso vai decorrer durante o mês de março de 2012. Portanto, a entrega desse requerimento vai decorrer durante todo o mês de março de 2012. Entretanto, quem já beneficiava de isenção vai manter a isenção durante o mês de janeiro e de fevereiro, em que não há alterações das regras. A partir de março já existirão alterações. Portanto, quem entregar o requerimento em março mantém a isenção até 15 de abril. Quem não entregar o requerimento a partir de março deixa de ter a isenção. Agora, há aqui uma chamada de atenção para os rendimentos que entram para este cálculo. E aqui há também algumas novidades. Portanto, entram os rendimentos do trabalho dependente e pensões, aqui o valor bruto, com a tal situação que vos falei da divisão por 12 e não por 14, que no fundo têm 14 rendimentos. As prestações sociais e apoios a habitações regulares também entram para cálculo deste rendimento. E os lucros obtidos das atividades empresariais e profissionais, para quem tenha, por exemplo, os restaurantes, as atividades da categoria B, serão tidos em conta os lucros. Depois teremos também as importâncias líquidas dos rendimentos de capitais, quer tenham sido englobadas, quer não. Porque os rendimentos de capitais, por exemplo, os juros, nem sempre são obrigados a ser incluídos no IRS. Podem não ser incluídos, mas para este efeito são sempre considerados. Outra das situações é o valor líquido dos rendimentos prediais, quem tiver rendas. E esta situação é uma situação particular que tem sido até muito falada na comunicação social e que é extremamente importante, que é, também vai entrar para determinar se o sujeito passivo tem ou não condições económicas para pagar as taxas moderadoras, 5% do valor patrimonial tributário dos imóveis do qual é proprietário, com exceção da casa onde habita, que é a sua habitação própria e permanente. Portanto, se tem a tal casa de férias, ou a casa na terra, ou terrenos, esses valores patrimoniais tributários, 5% desses valores vão contar como rendimento. Tudo o que for bem imóvel. Bem imóvel. Para além
da sua habitação permanente. Para além da sua habitação permanente. Isso vai juntar, 5% desse valor vai juntar aos restantes rendimentos. Embora não seja propriamente um rendimento, vai contar para determinar se há ou não capacidade económica para pagar as taxas moderadoras. Okay. E depois o valor bruto dos incrementos patrimoniais, que são as mais-valias, por exemplo, quando se vende uma casa ou outra situação, mesmo que não sejam tributadas para efeitos de IRS, vão contar aqui para este efeito. Portanto, neste conjunto de situações, quem vai determinar este somatório de rendimentos e fazer a determinação se realmente aquele sujeito passivo, aquela pessoa tem ou não isenção das taxas moderadoras, quem o vai fazer é a administração tributária. Porquê? Porque quando se entrega o tal requerimento, que se vai entregar em março para quem quer requerer isto, nesse mesmo requerimento, a pessoa que o está a preencher autoriza a Administração Fiscal a determinar esta situação. Portanto, o Ministério da Saúde não vai ter acesso a esta informação, a Administração Fiscal vai fazer estes cálculos e informar o Ministério da Saúde se existem ou não condições para esta isenção. A única coisa que faz é atribuir uma lista das pessoas que têm atribuir uma lista das pessoas que têm o benefício. Aliás, depois da entrega desse requerimento, as pessoas são notificadas em relação à resposta sobre se têm ou não isenção. E podem ter 3 tipos de resposta. Ou não têm isenção, ou têm isenção, ou os elementos que a Administração Fiscal dispõe não são suficientes para aferir isso. E, nesse caso, ainda vai ter que manifestar e provar algum tipo de rendimentos. Portanto, chamar a atenção que este requerimento é para ser entregue durante o mês de março. Janeiro e fevereiro mantém-se a isenção, tal como era no ano passado, e a partir de março só mantém a isenção quem entregou o requerimento e está à espera de resposta até que a resposta seja dada. Pergunto, o pagamento da taxa moderadora tem que ser efetuado no ato? No ato da consulta? No ato da consulta. Não há um sempre prazo? Há um prazo, mas é exceção. Portanto, aquilo que este diploma pretende, e em termos do pagamento das taxas moderadoras, e até para que não existam os problemas da falta de pagamento e não se consigam localizar os utentes, de facto, o que se pretende é que as taxas moderadoras sejam pagas no local e no momento já vamos falar depois dos exemplos. Da consulta, deixamos exame, para o fim. enfim, não é? A consulta, o exame, etc. Portanto, são pagos no momento. No entanto, existe realmente uma exceção para quem não tiver dinheiro no momento, claro, por exemplo, numa urgência, mas é uma situação de exceção. No prazo de 10 dias, No prazo de 10 dias após a notificação. E atenção que se não for pago nesse prazo de 10 dias, e aí também há uma inovação em relação às taxas moderadoras, há a aplicação de coimas. A aplicação de coimas que pode ir até 5 vezes o valor da taxa moderadora e o quíntuplo de 5 vezes, por exemplo, só para vos dar um exemplo, a taxa moderadora mais comum de uma urgência no serviço de saúde, no SAP, que é de 10 euros, a coima pode variar entre os 50 euros e os 250 euros. E, portanto, tem aqueles 10 dias para pagar. O que significa que, realmente, o pressuposto é pagar sempre no local da consulta e no momento em que se recorre ao serviço de saúde. Torna-se mais fácil, até para os exemplos que estávamos a decorrer, só para falar um pouco. Para termos uma ideia. Para termos uma ideia das isenções. Portanto, e aqui levanto-me outra vez. Sim. Se virmos, por exemplo, um pensionista com uma pensão média mensal de 500 euros, e esta média mensal já é dividida pelos 12, vai beneficiar da isenção. Isento. Um pensionista com uma pensão média mensal de 750 euros já não beneficia da isenção. E se passarmos aqui para as situações dos dependentes, portanto, por exemplo, aqui um agregado familiar, um casal com rendimento médio de 500 euros cada, e que tem 3 dependentes e tem um rendimento predial de 300 euros, e lembro que estes rendimentos prediais pode ser um arrendamento de um terreno, pode ser uma antena que se tenha no terreno e que gera este rendimento, ou no prédio, ou publicidade posta num prédio, e isto é considerado rendimento predial. O que significa, neste caso, que já não vai, como fica com rendimento médio mensal de 650 euros, já não fica isento. Temos também um exemplo de um casal com rendimento de trabalho dependente, 500 euros cada um e um dependente, portanto fica com um rendimento médio de 500 euros, logo beneficia da isenção. E temos aqui um casal que tem, um dos cônjuges tem 550 euros de rendimento e outro 750 euros, e têm 4 dependentes, mas como os dependentes não interferem neste cálculo, vão ter um rendimento médio mensal de 650, logo não têm nenhuma isenção. Claro que os filhos têm isenção até aos 12 anos, a partir daí é que deixam de ter. E por último... Se eu puder estar doentes, desculpe-me. É um pouco. As famílias monoparentais ou solteiro com rendimento de trabalho dependente médio mensal de 750 euros também não vai poder beneficiar da isenção, mesmo tendo 2 dependentes e tendo este rendimento médio, porque ultrapassa aos 628. Paula, a sugestão que temos para si e para os nossos telespectadores é que, caso
as dúvidas subsistam, podem então dirigir-se ao centro de saúde ou então enviar-nos algumas das vossas interrogações para os nossos contactos, que teremos todo o gosto em reencaminhá-las para a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Muito obrigado, um bom 2012 para si. Bom 2012.